recentemente uma notícia que tomou conta aí do noticiário nas últimas horas envolvendo Flamengo e Corinthians. Por quê? A imprensa paulista noticiou que o Corinthians e o Flamengo estão acertando um acordo dizendo que o Fausto Vera vem para o Flamengo e o Flamengo, nessa troca, vai mandar o lateral direito Mateuzinho e o volante Thiago Maia. Entrei em contato com o Marcos Braz para entender toda essa situação, para ver se era verdade. Ele falou: Vene, hoje não tem nada disso, não procede nada. Em nenhum momento a gente abriu conversa com o Corinthians para poder fazer troca, nada disso. Aí eu perguntei: mas e no futuro? O Flamengo pode tentar a contratação do Fausto Vera? Ele falou: Vene, tudo pode acontecer, mas hoje não tem nenhuma negociação, muito menos por troca. A gente jamais ia fazer isso nesse momento. Entrei em contato com os empresários do Mateuzinho e do Thiago Maia, que por coincidência são os mesmos, no escritório do Juliano Bertolucci. Um deles falou assim: Vene, você é um cara super bem informado. Você me perguntar isso é até um absurdo com a minha cara. Obviamente, não procede. E também mais um dirigente do Flamengo, esse pediu off total, ele falou: Vene, isso pra mim é loucura, a imprensa está passando os limites, isso aí também não procede. Então, nesse momento, não tem nenhuma negociação em andamento entre Flamengo e Corinthians envolvendo Fausto Vera, Mateuzinho e Thiago Maia. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Fly Geral TV na área, Pedro que vos fala por aqui, muito bom dia a todos. E é para explodir de felicidade, né? Já saiu a notícia que o Nicolas de la Cruz vai pagar a multa, que o Flamengo vai transferir o valor para ele e ele mesmo vai pagar a multa em relação à quebra de contrato com o River Plate. Isso é muito bom porque vai ser a maior contratação do futebol brasileiro para a próxima temporada. Falando sobre o Léo Ortiz, outra ótima notícia. Léo Ortiz recusou a Europa para poder fechar com o time do Flamengo, já fechou o acordo com o time do Flamengo, agora o Flamengo está acertando com o Bragantino essa diferença de valores, só que está tudo muito, muito bem encaminhado. Então já temos aí praticamente 2 jogadores para a próxima temporada. Falando dessa caosada danada, né? Flamengo trocando o Thiago Maia e também o Mateuzinho pelo Fausto Vera. É pra rir, né? Porque só rindo pra não chorar. Mas a verdade é a seguinte: o Inter tá interessado no Maia e também o Corinthians, só que o Flamengo não vai trocar nenhum jogador por outro, ok? Em relação ao Noga, ele abandonou, abriu mão das férias e realmente tirou onda porque ele tá focado na próxima temporada. E a Ferg, reprovada, não conseguiu nem entrar no ranking de boas federações, né? Só 2, na verdade, foram aprovadas por esse ranking e entraram no ranking, que é a de São Paulo e também do Espírito Santo. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Geral TV, mas antes disso, por favor, mais uma vez, eu sei que é chato ficar pedindo para vocês, né? Para mim também, só que é muito importante vocês deixarem o like de vocês, que o YouTube entende que o vídeo é relevante e leva o vídeo para mais pessoas e a gente consegue manter o sonho do meu pai e o meu também de pé com a ajuda dos senhores. Muito obrigado por tudo. E agora vamos para as notícias, que realmente é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, vou começar o vídeo com 2 ótimas, excelentes notícias, pelo menos na minha opinião, que é o Flamengo fechando e vai chegar no time do Flamengo de la Cruz, porque o Flamengo vai transferir, o Flamengo já fechou todo o acordo, todas as arestas que faltavam com o de la Cruz, o Flamengo já fechou e vai transferir o dinheiro pro atleta poder pagar sua multa. E a outra situação é do Léo Ortiz, que segundo coluna do Flamengo, ele recusou jogar na Europa para poder fechar com o time rubro-negro, apesar do Flamengo ainda estar negociando com o Bragantino, mas a distância dos valores, ela não é tão grande. Então vamos começar pelo do Nicolas de la Cruz. A informação é do jornalista Vene Casagrande e dá conta de que o Flamengo, para conseguir a contratação do de la Cruz, o Flamengo vai transferir o dinheiro para a conta do jogador e o próprio jogador vai pagar a sua multa, que gira em torno ali de 16 milhões de reais para poder fechar com o time do Flamengo. O jogador é que tem que fazer isso, porque vai existir uma quebra de contrato. Com isso, tem que vir do próprio jogador essa situação de pagamento da multa. Flamengo transferindo o valor para o jogador vai pegar, transferir o valor para o River Plate, e aí, irmão, é chapéu pro palhaço, não tem mais o que fazer. De la Cruz será jogador do Flamengo e o anúncio da contratação dele muito provavelmente aconteça antes do Natal para servir como um presente de Natal para a nação rubro-negra. E falando sobre o Léo Ortiz, uma excelente notícia, né? O Galatasaray tinha feito uma proposta oficial pelo jogador, só que o jogador recusou essa proposta, segundo o coluna do Flamengo, para poder fechar com o time rubro-negro. O valor de contrato, tempo de contrato, isso já está tudo decidido. O Flamengo já fechou um acordo com o Léo Ortiz.
O contrato vai ser até 2028, então são 5 anos de contrato, só termina em dezembro de 2028. O jogador já tem o salário acertado com o time rubro-negro. Agora, há uma divergência entre o valor pedido pelo Bragantino e o valor oferecido pelo time rubro-negro. O Flamengo ofereceu 5 milhões de euros. O Bragantino pede o valor de 6 milhões e meio de euros. 27 milhões de reais que o Flamengo ofereceu e eles querem 36 milhões de reais. Dá pra gente chegar num denominador comum. Flamengo vai conseguir, acredito eu, fechar essa aresta que falta aí com o Bragantino, porque com o jogador já tá fechado e a notícia do De La Cruz é aquela notícia que a nação estava esperando, porque ele é a maior contratação do Brasil para a temporada de 2024. Pelo menos na minha opinião, queria saber a sua, coloca ela aqui nos comentários. E o Léo Ortiz, jogador super valorizado, tá? Tem time na Europa que tá de olho nele, além do Galatasaray, mas é aquilo, né? Vestir o vermelho e preto não tem pra ninguém. E todo jogador tem o sonho de jogar no rubro-negro mais querido do Brasil por causa de você, nação rubro-negra. E nação rubro-negra, ele largou as férias e deu exemplo a todos, né? Porque é um cara que tá focado, que tá querendo dar a volta por cima. Tô falando do Gabriel Noga, zagueiro do Flamengo, que tá na Gávea desde que ele tem 10 anos e hoje em dia ele tem contrato até o final do ano de 2024. Em dia 24 de janeiro desse ano, de 2023, ele tava jogando a partida que marcava a volta ali do Rodrigo Caio, né? Ele entrou em campo, ficou 2 minutos e teve uma grave lesão multiligamentar no joelho direito. E ele só voltou a treinar agora há poucos meses, em outubro. Então, ele tá focado totalmente e enxergando que, não tendo férias, ele conseguiria treinar mais, se dedicar mais e conseguir chegar mais inteiro na temporada de 2024, mais preparado. Ele abriu mão, sim, dessas férias. Já era para ele estar de férias, era para ele voltar somente no dia 8 de janeiro. Mas ele tá querendo mostrar serviço, tá querendo que a temporada próxima seja a melhor da carreira dele. Ele mesmo falou que estava meio inseguro de voltar aos treinos, mas treinou com o time profissional até o time profissional entrar de férias e agora ele tá treinando com o time da Copinha, mesmo ele sabendo que não vai jogar Copinha, né? Mas ele tá treinando para manter a sua forma física e melhorar cada vez mais, né? O jogador, quando tem uma lesão dessa, mais grave da carreira, ele volta, mas volta ressabiado. Só que agora ele já tá com total confiança e é um zagueiro que sabe sair jogando, né? Hoje em dia, o zagueiro que o Tite gosta é um zagueiro que consiga dar uma ligação ali entre a parte da zaga e o meio campo, e ele é um jogador que tem ótimo passe, excelente passe, pode ser sim aproveitado pelo Tite, e o jogador quer isso, mostrar serviço para quando voltarem de férias, os jogadores profissionais lá, né, que tiraram as férias, porque ele já é profissional, mas ele não tirou férias, preferiu ficar ali na dele, trabalhando, buscando, treinando, porque sem treinar, galera, sem a gente se dedicar a algo na nossa vida, a gente não tem como evoluir. E ele tá tentando, pelo menos, evoluir, tomara que dê certo e que a gente seja muito feliz, né, com o Noga na zaga rubro-negra. Mesmo que não seja de titular, pelo menos como um reserva que dê conta do recado. E essa notícia que saiu que o Flamengo trocaria o Mateuzinho e também o Thiago Maia pelo Vera, né, que é o volante ali do Corinthians. Que notícia sem fundamento que a imprensa paulista inventou, porque não tem sentido, cara. A gente pagou caro pelo Thiago Maia, a gente tem no Mateuzinho lateral que pode ser vendido por um valor bem alto, e aí vem a notícia de que a gente vai trocar os dois, né? Vai mandar o Thiago Maia aí de brinde, o Mateuzinho, pelo Vera, pelo Fausto Vera. Pelo amor de Deus, né? Não tem sentido, não tem lógica essa informação. Então, por isso que eu nem fiz vídeo hoje, não tinha muita notícia, eu também não vou ficar enrolando vocês. Quando tiver algo concreto, a gente vem aqui e fala. E a verdade é a seguinte, que mesmo essa notícia sendo balela, não passando ali de uma notícia inventada, não sei o porquê, mas inventada, que não tem nenhum sentido, sim, existe o interesse do Corinthians no Thiago Maia. Existe o interesse do Internacional no Thiago Maia, e se for bom para o jogador e bom para o Flamengo, aí pode até existir algum tipo de negociação. Agora, do jeito que foi falado, né, deles mandarem um jogador, o Corinthians mandar um e a gente mandar 2 jogadores, não tem lógica, não tem sentido. Então, essa época de final do ano é muita especulação, é muita gente comentando sobre o mercado da bola, e a imprensa paulista, e não foi uma pessoa pequena que falou, foram ali jornalistas grandes, né, falando sobre essa troca.
e uma troca que realmente, na minha opinião, não tem pé nem cabeça. Queria muito saber a opinião dos senhores. Valeria a pena vocês mandarem o Mateuzinho e o Thiago Maia pelo Vera, jogador do Corinthians? Na minha opinião, minha humilde opinião, não, tá? Gostaria de saber a opinião dos senhores. Eu sei que o ano do Thiago Maia não foi um ano bom. Um jogador ali multicampeão pelo Flamengo, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, ganhou 2 estaduais, 2 Supercopa, uma Recopa. Jogador multicampeão pelo Flamengo. Esse ano não foi bom nem para ele, nem para nenhum jogador praticamente desse time do Flamengo, tirando raríssimas exceções. Então, é um jogador que pode sim corresponder, é um grande jogador e eu não faria essa troca. Venderia ele se fosse o caso, se fosse um valor que agradasse tanto o jogador quanto o Flamengo. Então, essa é a minha opinião. Eu queria saber de vocês, por favor, coloque ela nos comentários. E agora falando sobre federações, né? Que é uma situação que deixa a gente bem incomodado, pelo menos no Rio de Janeiro. A Farpela, que é a Federação do Rio de Janeiro, pega em cada partida disputada aqui no estado, ela é altíssima, muito maior do que outros estados. Então, houve ali um levantamento, foi feito ali um ranking, e apenas 2 federações, de todas as federações que a gente tem no Brasil, apenas 2 conseguiram estar no ranking, porque as outras nem conseguiram pontuar para estar nesse ranking, tá? Uma delas, é lógico, foi a Federação do Rio de Janeiro, tá? Algumas federações aqui do Sudeste já estão mandando ali do Sudeste e do Sul também, já estão mandando um arquivo ali de transparência, falando sobre valores, mas está muito longe de ser profissional, né? Apenas São Paulo e Espírito Santo, que foram as 2 únicas federações que ganharam ali o aval para pelo menos entrar nesse ranking. O restante, falta sim transparência mesmo, às vezes eles botando os números, falta muito para eles conseguirem pontuar até um nível que entre pelo menos no ranking. Então, pra gente ver como é arcaico e atrasado o nosso modelo de futebol aqui no Brasil. E a Ferj sempre, cara, desde a época do meu pai vivia lá na Ferj porque ele trabalhava aqui na Portuguesa da Ilha, e aí tinha que ir lá representar a Portuguesa, e ele ficava como advogado da Portuguesa algumas vezes, e ele entende bem da federação. Ele sempre falou pra mim, né, é um dinheiro muito grande que rola lá dentro, eles conseguem valores assim absurdos, e infelizmente, não só na Federação do Rio de Janeiro, como na maioria do Brasil, falta muito para ser pelo menos um nível profissional. E para fechar o vídeo, falar sobre essa suspensão do atleta Lucas Mariano, do basquete, atleta que a gente contratou, chegaria em abril de 2024, mas o que acontece? O TJD, Tribunal de Justiça Desportiva AD, que é antidopagem, julgou ele novamente e dessa vez suspendeu ele por 2 anos, porque a primeira suspensão que ele tinha tomado era de em torno de 8 meses. Com isso, em abril de 2024, ele já estaria ali apto para poder ser atleta do Flamengo sem problema nenhum, jogar o basquete dentro da quadra sem nenhum tipo de restrição. Só que ele foi julgado novamente e dessa vez o julgamento deu a ele 24 meses de punição. Ele tinha tomado ali emagrecedores, inibidores de apetite, e ele não consultou para saber se podia ou não. Isso na época ele jogava no Franca. E por isso ele foi suspenso por 8 meses. Depois o tribunal tentou um acordo que ele ficasse 14 meses suspenso, ele não quis. Foi a julgamento novamente, pegou esses 2 anos. Então ele fica suspenso até 2025. Com isso, a possibilidade maior que existe é do contrato que o Flamengo fechou com ele, que esse contrato seja invalidado, até porque a intenção do Flamengo é ter um atleta que possa jogar e não um atleta que esteja suspenso por doping. E é isso, nação rubro-negra. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Fiquem com Deus, até a próxima e fui!